Bem-vindo ao canal Caminhos da Bíblia. Na narrativa de hoje, vamos conhecer os motivos que levaram um povo abençoado e querido por Deus a abandonar a fé e viver em orgulho. Fique comigo e vamos conhecer essa narrativa cheia de conselhos do céu. Hoje lhes trago uma história envolvente baseada na história mais marcante da Bíblia, Torre de Babel. Este capítulo é baseado em Gênesis 11, versículo de 1 a 9. A Bíblia relata que alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostatar da fé predominante da época. Uma parte seguiu o exemplo de Noé e obedeceu aos mandamentos de Deus. Outros foram descrentes e rebeldes, e nem mesmo tinham a mesma ideia quanto ao dilúvio. Alguns descriam da existência de Deus, e em sua própria mente atribuíam o dilúvio a causas naturais. Outros criam que Deus existia e que fora Ele quem destruíra a raça antediluviana pelo dilúvio. E seus sentimentos, como os de Caim, ergueram-se em rebelião contra Deus porque Ele destruiu da terra o povo e amaldiçoou a terra pela terceira vez por um dilúvio. Aqueles que eram inimigos de Deus sentiam-se diariamente reprovados pela justa conduta e piedosa vida daqueles que amavam, obedeciam e exaltavam a Deus. Os descrentes consultaram entre si e decidiram separar-se dos fiéis, cuja vida justa era uma contínua restrição à sua ímpia conduta, dando lugar às suas próprias escolhas e ambição. Mas o que acontece quando a união dá lugar à ambição? Até onde os homens podem ir para tocar o céu? Essas escolhas fizeram viajar a certa distância para se afastarem deles e escolheram uma vasta planície para habitar. Então construíram uma cidade e conceberam a ideia da edificação de uma grande torre que alcançasse as nuvens, para que pudessem habitar juntos na cidade e na torre, e não mais fossem dispersados. E você? O que impulsiona suas ambições? O desejo de glória ou de verdadeira conexão com os outros? Veja o que autoconfiança em si mesma nos traz. Eles pensaram: precisamos de uma torre, caso nos venha outro dilúvio, e arrazoaram que estariam seguros, pois construiriam sua torre com muito maior altura do que as águas prevaleceram no tempo do dilúvio, e que todo o mundo os honraria, e que eles seriam quais deuses e governariam o povo. Esta torre fora planejada para exaltar seus construtores, e pretendia voltar a atenção dos outros que vivessem na terra, de Deus, para unirem-se com eles em sua idolatria. Quais glórias e honras você tem buscado para a sua vida? Elas lhes trouxe bênçãos ou maldição? Antes do trabalho de construção estar cumprido, as pessoas moravam na torre. Salas foram esplendidamente mobiliadas, decoradas e devotadas aos seus ídolos. Aqueles que não criam em Deus imaginavam que se sua torre chegasse às nuvens, eles seriam capazes de descobrir as causas do dilúvio. Quando a torre se completara parcialmente, o povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Súbito sustou-se a obra que estivera avançando tão prosperamente. Mas Deus não permitiu que completasse seu trabalho. Eles tinham construído a torre até grande altura, quando o Senhor mandou 2 anjos para confundi-los em seu trabalho. Homens tinham sido apontados para receber as ordens dos que trabalhavam no topo da torre, que pediam material para o seu trabalho, sendo que o primeiro comunicava ao segundo, e este ao terceiro, até que a ordem chegava aos que estavam na base. Ao ser a ordem passada de um para outro, os anjos confundiram sua linguagem, e quando a ordem chegava aos que trabalhavam na base, provia-se material que não fora pedido. E depois de um laborioso processo de fazer chegar o material aos operários no cimo da torre, não era o que eles desejavam. Desapontados e enraivecidos, eles reprovavam aqueles que julgavam estar em falta. A Torre de Babel nos lembra do poder da unidade, mas também do perigo do orgulho e da desconexão. Hoje vivemos em um mundo onde ainda construímos torres de incompreensão.
Depois disso, não houve mais harmonia na construção da torre. Irados uns com os outros, e sem saber a que atribuir os mal-entendidos e estranhas palavras entre eles, abandonaram o trabalho, separaram-se uns dos outros e se espalharam sobre a terra. Até aquele tempo, os homens tinham falado uma única língua. Raios do céu, como um sinal da ira de Deus, quebraram a parte superior da torre, lançando-a por terra. Deus queria mostrar assim ao homem rebelde que ele era supremo. A construção parou. A humanidade se espalhou, dividida por diferentes línguas e culturas. A torre foi abandonada, mas o eco de sua história permaneceu até hoje. Toda essa construção gerou a divisão da humanidade. A história explica a origem da diversidade linguística e cultural da humanidade. A dispersão dos povos após a confusão das línguas é vista como a causa da divisão e da separação entre os diferentes grupos humanos. Ao meditar, a torre representa a arrogância e a ambição desmedida do ser humano, que busca igualar-se a Deus. A confusão das línguas é uma punição divina por essa transgressão. E você? Como pode aplicar essas lições em sua vida? Quais são os orgulhos que você enfrenta hoje? Seja qual for sua luta, lembre-se de que Deus está presente, trabalhando em sua vida e usando suas dificuldades para um propósito maior. Obrigado por assistir ao Caminhos da Bíblia. Se este vídeo falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!